Fala aí, galerinha, salve, salve, espero que todos estejam bem, tá? Em virtude, galera, do que vem acontecendo tanto no Brasil como no mundo, venho aqui disponibilizando para vocês a videoaula do módulo 4, tá? Que vem com o seguinte título: As grandes paisagens naturais do continente europeu. Vamos lá dar início? Ele vem abordando primeiramente aí o relevo da Europa, tá? E deixei um mapinha para vocês e tanto a definição como o mapa para a gente se guiar. Vamos lá. Gente, a Europa e a Ásia, o continente europeu e o continente asiático, eles estão na mesma faixa continental, ou seja, eles estão na mesma placa tectônica. Ué, professor, então como que tu sabe onde começa a Ásia e onde começa a Europa e vice-versa? Então, galera, a ONU, Organização das Nações Unidas, pegou ali uma cadeia de montes que existe ali na Europa, tá? E ela colocou o seguinte: dessa cadeia de montes para trás é a Ásia, e dessa cadeia de montes para frente é a Europa, tá? Então, a principal divisão ali entre a Europa e a Ásia, tá? É a cadeia dos Montes Urais, a cadeia de montes dos Montes Urais, tá? A Europa nada mais é, gente, do que uma península da Ásia. O que é uma península? Você pega essa porção territorial vermelha aí e vai indo em direção ao mar, ela vai afinando. Isso é chamado de península, tá? Então, assim, em virtude da Europa e da Ásia estarem na mesma placa tectônica, tá? E serem divididas ali principalmente pelos Montes Urais, existem alguns países da Europa e da Ásia que são considerados países euroasiáticos. O que são países euroasiáticos? São países que possuem aí seus territórios, tá? Uma parte deles tanto do lado do europeu e uma parte deles tanto no lado asiático, tá? Os principais exemplos é a Rússia e a Turquia, tá ok? Uma outra questão que o livro traz é sobre a hidrografia da Europa. Ele dá destaque ali aos principais rios da Europa, existem outros, mas aqui a gente está falando dos principais, que são quais? Danúbio, Elba, Loire, Reno, Ródano e Volga, tá? Dando aí destaque para dois, como o rio Danúbio e o rio Reno. Por que ele dá destaque ao rio Danúbio? Gente, o rio Danúbio é o rio mais extenso da Europa, ou seja, é o rio mais longo. E ele corta uma grande quantidade de países europeus. E por isso ele é utilizado tanto para o turismo, tá? Como também pelo comércio e transportes de pessoas na Europa, tá? Outro rio europeu muito importante é o rio Reno, tá? Qual é a importância do rio Reno? Grande parte das indústrias europeias estão concentradas às margens do rio Reno. Ou seja, o rio Reno, com isso, ele acaba sendo um rio de grande importância econômica, não só para a Europa, mas para o planeta também. Em virtude de que muitos produtos que nós, aqui no Brasil principalmente, consumimos, vêm da Europa, tá? E ele dá destaque aí também, tá, para o Porto de Roterdã, que é o maior porto marítimo da Europa e que foi até 2002 aí considerado o maior e mais ativo porto do mundo, tá? Ele veio perder sua hegemonia aí para alguns portos de países asiáticos, como o de Singapura e de Xangai, que hoje aí tem uma grande quantidade de carga que tanto entra como saem desses países, tá ok? Outra questão que ele traz é a vegetação da Europa. Gente, a Europa, como é um continente muito antigo, e a Europa já passaram diversas civilizações e impérios para a Europa, grande parte dessa vegetação nativa, essa vegetação inicial da Europa, foi retirada e desmatada, tá? Ou seja, o continente europeu hoje só possui apenas 3% de mata nativa, tá? Mas isso não quer dizer que a Europa seja um continente desmatado, não. A Europa nos últimos anos veio pregando veio pregando uma política de reflorestamento dos países da Europa, tá? Hoje, a Europa é um dos continentes aí que possui as maiores quantidades de florestas mundialmente, ou seja, a Europa ela corrigiu erros que foram cometidos no passado, tá?
Outra questão é o clima da Europa, gente. A Europa ela se localiza na área temperada norte do planeta, tá? Por isso ela vai ter ali como clima dominante o clima temperado continental. O que é um clima temperado? É um clima frio, tá? E ao mesmo tempo seco, com verões aí menos rigorosos, tá? E assim, a Europa ela é atacada por uma corrente marítima. O que são correntes marítimas? São correntes de ar quentes ou frias que se formam no oceano. Mas nesse caso aqui, a Europa ela é atacada, tá, por uma corrente quente que se forma lá no Golfo do México, tá? É chamada de corrente do Golfo, e ataca lá alguns países da Europa. Ou seja, essa corrente do Golfo do México ela acaba sendo responsável para que esses países da Europa eles tenham aí, não seja tão frio, ou seja, leva um pouco de corrente marítima quente. Ele acaba ali dando uma certa estabilidade ao clima europeu, essa corrente do Golfo, tá? Gente, é isso daí, espero ter ajudado vocês, espero que tenha sido útil essa aula, tá? Espero que todos vocês estejam se cuidando e que voltem com saúde para depois que essa nuvem negra passar, possamos aí voltar com força total, tá? É isso aí, galera, aquele abraço e até a próxima aí a todos.